na possibilidade de um adiamento das eleições, o que isso vai acarretar nos partidos políticos e com os pré-candidatos que também disputam e vão disputar as eleições desse ano. Você pode participar aqui encaminhando aí a sua mensagem, ou pelo Instagram do Jornal Diário de Suzano, ou também pelo Facebook. Você pode encaminhar sua pergunta. O doutor Arthur Rolo, advogado em direito eleitoral, ele acaba de lançar um livro chamado Eleições, o que mudou. Esse livro é um livro, na verdade uma cartilha que foi feita com mais alguns outros advogados, e aí ele está explicando quais as mudanças que vão ocorrer durante esse período aí de pandemia, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele praticamente já definiu que as eleições vão mesmo sofrer um adiamento, mas para que ocorra esse adiamento, tem que haver uma mudança na emenda, uma mudança na Constituição. Essa mudança na Constituição ela só pode ocorrer por emenda constitucional, que já foi aceita no Senado Federal, agora vai para a Câmara, e praticamente as eleições, ao que tudo indica, vai mesmo ficar adiada para os dias 15 e 29 de novembro. Nós vamos falar com o Dr. Arthur Rolo, que daqui a pouco estamos aguardando ele entrar aqui no nosso Instagram do Diário de Suzano, para que a gente consiga fazer essa entrevista com ele aqui. Ele vai falar bastante coisa com a gente aqui sobre essas mudanças que estão ocorrendo já aqui nas eleições municipais em Suzano, né? E também nas cidades do Alto Tietê, do Brasil inteiro. Nós vamos perguntar para ele o que mudou, né? As mudanças principais que vão ocorrer aí. Vamos ver se a gente consegue acessar ele aqui. Arthur Rolo, vamos ver. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu agradeço aqui a sua presença virtual aqui no dessa entrevista. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida aqui no Instagram, está sendo também replicada, transmitida ao vivo também no Facebook, do Jornal Diário de Suzano. O amigo leitor também pode acompanhar a mesma entrevista no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Doutor, mas eu queria agradecer mais uma vez, eu queria que você desse uma saudação para quem está nos acompanhando, quem vai nos enviar perguntas sobre as eleições nesse ano. Muito obrigado mais uma vez. Bom, Edgar, é um prazer falar com você, com os amigos do Diário de Suzano. Enquanto a gente está aqui conversando, estão votando lá na Câmara dos Deputados a PEC 18 de 2020, né? Que provavelmente vai ser acolhida nos termos da proposta do Senado para adiar as eleições. Então, não tinha momento melhor para a gente conversar. Enquanto a gente está aqui conversando, eu fico recebendo mensagem no celular, é que nem jogo de futebol, né? Olha, passou isso, não passou aquilo. A gente fica... É bom que a gente já vai se atualizando ao vivo, né? Já vai se atualizando ao vivo. Com certeza, mas de qualquer forma, eu acho que uma mensagem inicial aí para os colegas da região de Suzano, para os pré-candidatos, para os amigos da região de Suzano, enquanto não for promulgada essa PEC, pode ser até que de repente seja promulgada até hoje, dependendo de como passar, se vai passar exatamente igual passou lá no Senado, se não tiver que voltar para o Senado, enquanto não tiver a aprovação do adiamento das eleições, todo mundo tem que se preparar e respeitar os prazos que estão fixados na lei. Então, ontem, por exemplo, foi dia 30 de junho. A partir de ontem, apresentadores de rádio e televisão não podem mais apresentar programa de rádio e televisão. E agora tem lá uma proposta na PEC para jogar essa data para setembro. Vamos ver se vai passar ou não, porque de repente essa parte não passa. Enfim, por enquanto são só conjecturas. Por enquanto está mantida a eleição
aí no dia 4 de outubro e todo mundo tem que se preparar para isso. Doutor, possivelmente as eleições vão ser adiadas aí para o dia 15 de novembro e 29. E aí, um adiamento de 40 dias, em cerca de 40 dias, os prazos eleitorais também eles vão seguir o mesmo ritmo de adiamento, é isso? Então, o que prevê essa PEC, Edgar? Que aqueles prazos que já foram consumados, eles não vão retroagir. Então, a gente agora, o próximo prazo que a gente tem aí é o dia 4 de julho. Então, resta saber o seguinte, esta PEC ela será promulgada antes ou depois do dia 4 de julho? Se for depois do dia 4 de julho, a própria PEC diz o seguinte, os prazos que já estão consumados já estão consumados, entendeu? Então, por exemplo, em relação ao prazo de filiação partidária, é um prazo que já está consumado, que não retorna. Então, isso está na PEC. Vai depender se vai aprovar hoje. Se aprovar hoje, aí joga o prazo de desincompatibilização para 3 meses. As convenções, por exemplo, que podem ser virtuais. A PEC já tem aqui a modificação. As convenções, aqui, ó, tem aqui as datas. Vamos dar uma repassadinha. Tem uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha aqui com as datas. Então, aqui, 31 de agosto a 16 de setembro. Escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação sobre coligações. Então, as convenções partidárias vão de 31 de agosto para 16 de setembro. Aí, ó, até 26 de setembro, os partidos e as coligações solicitarem na Justiça Eleitoral os registros dos seus candidatos. Então, fica 31 de agosto a 16 de setembro, as convenções. Até 26 de setembro, o registro de candidatura. A partir de 27 de setembro, o início da propaganda eleitoral. Aí, 26 de setembro, vão elaborar o plano de mídia para aquelas cidades que têm rádio e televisão, né? 27 de outubro, os partidos vão divulgar o relatório discriminando as transferências do fundo partidário. 15 de novembro, primeiro turno. 29 de novembro, segundo turno. Até 15 de dezembro, as prestações de contas para a Justiça Eleitoral. E até 18 de dezembro, a diplomação dos eleitos. Esses são os principais prazos. Aí, por exemplo, você falou de desincompatibilização, né? Que os prazos para desincompatibilização, que na data da publicação da emenda constitucional estiverem a vencer, serão computados considerando a nova data. Aí, se estiverem vencidos, serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Então, é isso que está na PEC 18 de 2020, né? Uma coisa interessante, hein? Nessa PEC está prevendo o seguinte, porque a gente sabe que agora, a partir de 4 de julho, está proibida a publicidade institucional dos atos, programas, obras, tem que cobrir placa de obra para não ter símbolo da administração municipal. E aí, o que acontece? Nessa PEC tem a possibilidade de continuidade da publicidade institucional, Edgar, relacionada à Covid-19. Então, por exemplo, aqueles boletins que os prefeitos costumam fazer, obviamente os prefeitos vão ter que tomar mais cuidado, mas eles vão, por exemplo, tudo aquilo que for relacionado à Covid, os prefeitos poderão continuar fazendo, mesmo no período aí de publicidade institucional vedada. Doutor, o senhor acabou de lançar um livro, juntamente com outros 5 colegas, que é o livro Eleições, o que mudou, né? Eu queria, assim, perguntar de uma maneira geral, assim, qual que é a maior dúvida que o pré-candidato ou o candidato que vai disputar uma eleição, ele tem hoje, e qual que é a principal mudança que o senhor destacaria nessa época de pandemia atualmente? Além, é lógico, evidentemente, aí da prorrogação de alguns prazos, né? O senhor falou que alguns estão sendo cumpridos. O que mais mudou da eleição municipal, vou falar municipal, de 2016 para 2020,
agora nessa disputa? Edgar, a principal mudança aí é a impossibilidade de coligações na eleição proporcional. Antes, você aí que tem uma experiência em eleições, o que aconteceu? O prefeito, por exemplo, reunia lá 10 partidos. Ele jogava todos os candidatos desses 10 partidos dentro de uma coligação e seriam eleitos aqueles candidatos melhor colocados dentro dessa coligação. Essa coligação ela funcionava como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral. Aí o que aconteceu? Agora, primeira eleição que a gente não vai ter coligação proporcional. O que significa isso? Significa que cada partido vai concorrer por si. Significa que cada partido vai responder pelos seus votos, vai ter os benefícios decorrentes dos seus próprios votos. Então, vai ter partido que vai conseguir fazer o quociente eleitoral, aí vai fazer a cadeira, vai ter partido que não vai conseguir fazer o quociente eleitoral, e aquele partido que não conseguir fazer o quociente eleitoral, ainda assim pode ser contemplado com alguma vaga na sobra, mas a certeza de que vai entrar só vai ter aquele partido que fizer o quociente eleitoral. Fez 3 vezes o quociente eleitoral, vai ter 3 cadeiras. Antes poderia ser, você juntava todo mundo. Isso dificulta muito, né, para os partidos. Os partidos estão com dificuldades em relação a formar essas chapas. Então, na verdade, essas chapas já tiveram que ser formadas lá atrás, quando os prefeitos já fizeram as filiações. Eu tenho 10 partidos, eu jogo os candidatos, distribuo os candidatos nos partidos conforme a votação que eles vão ter. Mas vamos pensar o seguinte, Edgar, junta 3 vereadores no mesmo partido. Para eleger os 3, vai ter que fazer 3 vezes o quociente eleitoral. E esses 3 vão ter que ser os 3 primeiros colocados do partido. E aí, você sabe que tem aqueles azarões, né? Tem, às vezes, você monta a chapa, você fala, pô, aquele lá faz 400 votos. Não vão mentir, a gente sabe que as chapas são montadas pensando em eleger determinadas pessoas, mas vira e mexe tem um azarão aí no meio do caminho. Aquela pessoa que você achava que ela ia fazer 500 votos, ela faz 3.000 votos e passa na frente e tira fora um vereador. Antes o risco era mais calculado quando você jogava todo mundo na coligação. Quando você tem que dividir os seus candidatos em chapas, você tem que fazer de um jeito que, por exemplo, você quer eleger um vereador naquele partido, aquele partido vai ter que fazer, para garantir, vai ter que fazer pelo menos uma vez o quociente eleitoral, ficar muito próximo do quociente eleitoral para entrar na sobra, senão você não vai conseguir eleger aquela pessoa. 30% também, né? Tem os 30% que é destinado para as mulheres também. Tem a questão dos 30% destinados para as mulheres, que fica mais difícil de montar a chapa, porque você tem que lançar a chapa completa. Se você não tem os 30% de mulheres, você não consegue colocar a chapa completa, não consegue registrar. Então, tem isso também que acaba dificultando. Uma outra grande novidade, Edgar, dessa eleição, antes, até a última eleição, o candidato podia bancar toda a campanha do próprio bolso. Aquele candidato rico podia gastar tudo do bolso. Agora não, agora só pode gastar 10% do limite de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente sabe que na última eleição, o TSE já definiu o limite. Essa eleição está mais equilibrada, né? Ela está mais equilibrada, essa eleição. Em termos econômicos, ela acabou... porque aquele candidato rico, de repente você tem um candidato muito rico aí em Suzano, ele não vai poder mais gastar 100% da campanha do próprio bolso. Ele vai ter que correr atrás de doação. E aí também precisa tomar cuidado, porque a gente está vivendo época de Covid, está todo mundo curto de grana, né? Me ligaram ontem para saber como é que estão as vaquinhas virtuais, estão um fracasso, ninguém está conseguindo arrecadar. E aí, o que pode acontecer, Edgar, que infelizmente a gente sabe que acontece? De repente, o candidato, para esquentar o recurso próprio, ele tem recurso próprio para colocar na campanha, só que ele não pode colocar porque ele só pode colocar até 10%. Ele acaba pegando doações fictícias para esquentar o dinheiro dele, vamos dizer assim. E aí, isso é abuso do poder econômico, isso gera uma série de consequências, porque a gente sabe que está todo mundo ruim de grana e ninguém está querendo doar dinheiro para a campanha.
Doutor, quando souberam que o senhor ia vir aqui dar entrevista virtual, muita gente pergunta da propaganda eleitoral, né? E como que vai ser? Eu não sei se já tem uma definição sobre as inserções de comerciais de propaganda eleitoral na televisão. Provavelmente muda também, né, nesse ano. O que o senhor pode dizer sobre isso? Não, a única coisa que vai mudar em relação ao que era é o prazo de veiculação dessas inserções. No que diz respeito às inserções, continua tudo como estava na eleição para governador, né, deputado. As inserções tem lá na lei eleitoral, no artigo 45, deixa eu ver se eu já consigo levantar aqui rapidinho, porque isso está muito bem detalhado na lei, mas isso aí não modificou, Edgar. Não tem muita mudança, não vai... Não vai ter, vai ser exatamente a única mudança é que, não tendo coligação, os tempos dos partidos vão ser, no caso aí da propaganda de vereador, os tempos dos partidos vão ser contados segundo os partidos. Vai ficar mais picadinho. Antes você tinha aquela coligação, o tempo era maior e aí você distribuía. Agora, essa distribuição ela vai ser feita exclusivamente dentro dos partidos. A coligação acaba repercutindo nisso também. Ó. Aí está aqui, está aqui no artigo 46. Está aqui, ó. Artigo 47. As emissoras, 35 dias anteriores à véspera das eleições. Aí tem aqui, nas eleições para deputado, nas eleições para governador, nas eleições para prefeito. Segunda a sábado, das 7 horas e 10 minutos, das 7 horas e 10 minutos e das 12 horas das 12 horas às 12 horas e 15 minutos no rádio, das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos na televisão, né? Aí tem também 30 segundos de eleição para vereador. Os critérios, Edgar, estão aqui para quem quiser ler, está aqui no artigo 47, porque isso é complicado da gente explicar. Bastante detalhe, né? Bastante detalhe 47, na lei. 47, inciso 6º da Lei 9.504, então, os detalhes. Tem a inserção, aí tem 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, 10% distribuído igualitariamente. Os critérios, isso não mudou, Edgar. É a mesma coisa que o artigo 47 da lei. Algumas pessoas estão perguntando, acho que o senhor já falou da desincompatibilização, que é dia 4 mesmo, né? Vai ser mantido. E dia 4, aí o que vai acontecer? Promulgando esta PEC antes do dia 4, aí joga o prazo mais para frente. Se promulgar depois do dia 4, mantém o dia 4. Então, se até lá, a gente está imaginando, Edgar, que isso vai ser aprovado hoje. A expectativa, tem acordo para isso ser aprovado hoje, mas a gente sabe que na Câmara dos Deputados, às vezes as coisas não acontecem conforme programado. Então, se não for aprovado hoje, quem tem que se afastar, se afasta no dia 4 de julho, até o dia 4 de julho, e se não afastar, aí está precluso, porque esse prazo não vai retroagir. Doutor, tem muita dúvida em relação à lei da ficha limpa, né? Muita gente acha que com recurso você pode aí se candidatar. Eu queria que o senhor falasse um pouco da lei da ficha limpa. Como que o candidato fica impossibilitado de disputar a eleição? Bom, tem vários motivos. Tem muita gente com condenações criminais em segunda instância, crimes dolosos contra a vida, por exemplo. Não são todos os crimes, tá? Mas, por exemplo, crimes contra a administração pública, que são os mais comuns, e crimes dolosos contra a vida. Esses crimes, por exemplo, condenação colegiada gera inelegibilidade. Tem muita gente aí que já foi prefeito, que já foi presidente de Câmara, tem contas de gestão rejeitadas. Tem prefeito, por exemplo, que administrou consórcio, tem contas de consórcio rejeitadas, né? Essas contas de gestão rejeitadas, quando
essa rejeição tem a nota de improbidade, isso gera inelegibilidade também, essa rejeição de contas de gestão. E existe alguma forma dele disputar a eleição via liminar, por uma medida liminar? Tem. Nessa questão de contas de gestão, a inelegibilidade ela pode ser suspensa mediante a obtenção de uma liminar na justiça comum. Então, é relativamente comum. Sabe por quê, Edgar? Tem muita Câmara que, quando rejeita as contas do prefeito, quem rejeita as contas não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emite um parecer. Este parecer, ele ou é mantido ou é derrubado na Câmara por 2/3 dos votos. Então, vamos pensar o seguinte, vem um parecer contrário do Tribunal de Contas que é mantido na Câmara. A Câmara rejeita as contas, mas ela tem que fazer isso dando direito à defesa. Se ela não dá o direito à defesa, é possível conseguir uma liminar para anular esse processo e restabelecer o direito à defesa. E aí concorre com base nessa liminar. Isso é bastante comum. Outros casos aí de aplicação da lei da ficha limpa, condenações colegiadas em ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa que cause dano ao erário, gere enriquecimento ilícito e tem a condenação por suspensão de direitos políticos. São 3 ingredientes. Prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito do agente e condenação e suspensão de direitos políticos. Tendo esses 3 ingredientes, quando a condenação é colegiada, gera inelegibilidade aí, mesmo sem o trânsito julgado, a partir da condenação colegiada. Ou seja, não é uma decisão única de um juiz só, né? Tem que ter mais de um juiz. Decisão de tribunal, decisão colegiada. Doutor, a gente sabe que a política, ela vive hoje uma crise ela está instável, né? Uma crise aí em que as pessoas não acreditam muito mais nos políticos, né? Então, muita gente diz que não vai mais votar porque não tem mais esperança nos políticos. Eu já vi muita gente falar o seguinte, que você deixando, que na verdade é um fake news, né? Você deixando de atingir 50% dos votos válidos no país ou num determinado município, a eleição é anulada. Isso é uma coisa ilógica, né, praticamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. A eleição ela é calculada em cima dos votos válidos. Se todo mundo vota nulo, um vota em si, esse voto que vai decidir né? a eleição. Então, isso de anular a eleição com voto nulo, com voto em branco, não acontece. Isso não anula a eleição. Como você disse, é fake news, surge em toda eleição, surge este boato e não anula a eleição. Agora, Edgar, a eleição é a oportunidade que a gente tem para mudar a política. Quem acha que a política está ruim, por que não se candidata, né? Eu conheço um monte de gente aí que está se candidatando pela primeira vez, está arregaçando a manga e tentando melhorar os destinos da sua cidade. Eu tenho visto bastante gente nova entrando para a política. E, Edgar, a melhor política é a política que está perto da gente, que é a política do município. Então, o município... Onde as pessoas moram, né? Onde as pessoas moram e onde você sabe se o prefeito foi um bom prefeito, se o vereador foi um bom vereador, se o vereador é uma pessoa honesta, se o prefeito é honesto, por exemplo. A não ser que seja um empresário, que seja uma pessoa que tenha família rica, prefeito normalmente não ganha bem. Então, nesse caso específico, vai ter uma condição normal de vida. Se você vê que o prefeito está andando de Ferrari, comprando apartamento, e ele não vem de família rica, ele não tem outra atividade econômica, alguma coisa está errada. Da mesma forma, o vereador. Então, a gente consegue fiscalizar muito mais fácil no município e consegue
vê a política muito melhor no município. Quando a gente fala do Bolsonaro, o Bolsonaro está lá em Brasília. Agora não, o prefeito está aqui do lado, o vereador está aqui do lado. Muitas vezes a gente sabe onde o prefeito mora, onde o vereador mora. Então fica mais fácil de cobrar, fica mais fácil de fiscalizar e fica mais fácil de mudar a política a partir do município. Então, a mensagem que eu dou para essas pessoas que estão desesperançosas para que não fiquem e para que ajudem. Dá para você se filiar a partido político, participar da campanha de quem você acha que vai melhorar a sua cidade, enfim. Não adianta ficar chorando no sofá, tem que entrar para a política, nem que seja ajudando algum pré-candidato. Doutor, tem uma pergunta aqui, passou o nome dele aqui, eu vou pedir desculpa, não consegui pegar o nome dele. Ele está perguntando uma pergunta bem interessante, se o pré-candidato ele pode anunciar o currículo dele nas postagens de redes sociais, se isso configura aí uma propaganda antecipada ou não. Então, anunciar o nome nas redes sociais? O currículo nas redes sociais. Não tem problema nenhum, é uma das coisas que está excepcionadas lá pelo artigo 36A da Lei 9.504. O artigo 36A da Lei 9.504 fala o seguinte... Ele deixou um exemplo aqui, ó. Sou fulano de tal, pré-candidato a vereador, fui sargento. Não tem problema, isso aí não configura. Pode falar sem problema nenhum. Isso aí é o que fez no passado. O artigo 36A diz o seguinte, pode dar entrevista, tem gente que está confundindo, Edgar, a proibição de pré-candidatos apresentadores de programa de rádio e televisão com entrevistas de pré-candidatos. Pré-candidatos podem dar entrevistas para rádio, para televisão, para jornal, podem continuar dando entrevistas, pode dizer o que fizeram no passado, o que pretendem fazer no futuro, podem dizer que são pré-candidatos, só não podem pedir o voto, podem até pedir o apoio. Olha, eu preciso do seu apoio para saber o que Suzano precisa, olha, eu preciso do seu apoio para saber o que você acha que dá para melhorar na Câmara Municipal, o que você acha que dá para melhorar na Prefeitura, enfim, tudo isso pode ser feito, não pode haver pedido de voto. E tem muita gente, que está adesivando a cidade inteira, pode fazer adesivo, vem aí, eu não sou candidato, posso dar o meu exemplo, vem aí Arthur Rolo, vereador, ou vem aí Arthur Rolo, pré-candidato a vereador. Não tem problema nenhum nisso. Agora, tem gente que faz 10 mil adesivos... Vote em mim, a pessoa aí pediu voto em mim, aí já complica, né? A pessoa na rede social pede voto em mim. Aí não pode. Não, se pedir voto em rede social, não pode. Não pode pedir de voto direto em lugar nenhum. E veja, não é só para pré-candidato isso. Isso vale para qualquer pessoa. Se eu entrar e pedir voto para qualquer pré-candidato na minha rede social, eu posso tomar multa. Certo. Doutor, eu queria que o senhor comentasse um pouco, falasse o que vai mudar aí nessa aprovação pelo Senado do projeto de combate às fake news nessas eleições. Queria que o senhor comentasse um pouco, falasse um pouco desse assunto. Ainda ontem eu estava numa reunião discutindo este projeto. Este projeto traz aí características muito boas, mas o grande problema que a gente vê, Edgar, é na identificação das pessoas pelos provedores. Então, os provedores têm que dar aquela porta lógica, não é só o IP, eles têm que passar porta lógica, aí depois você tem que passar essa porta lógica para a empresa de telefonia, para aí você chegar na pessoa. Às vezes isso demora, mesmo na justiça eleitoral, demora 2, 3 dias para acontecer. Em 2, 3 dias, o prejuízo ou o benefício ele já está configurado. Tanto é assim que a gente tem uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente Jair Bolsonaro, que está se discutindo. Então, essas questões de internet ainda estão demorando muito. Então, eu acho que vai melhorar. Esse projeto vai ajudar, a ideia é que ele ajude já nas eleições, mas ele não é um milagre. A gente precisa tomar cuidado com o conteúdo que a gente compartilha, cada vez mais. A gente não pode sair compartilhando qualquer coisa, ler a manchete e já sair compartilhando, olhar o conteúdo, verificar o conteúdo. Eu acho que uma característica interessante deste projeto, ele vai começar a exigir mais a verificação de conteúdo até pelas próprias
redes sociais, vai começar a identificar, por exemplo, olha, é um conteúdo impulsionado. Aí você vai bater o olho, você vai falar, isso aqui é impulsionado, não é orgânico. Vai começar a distinguir o que é orgânico do que é impulsionado na internet. Esse é um indicativo. Quando alguém está impulsionando, algum interesse ali por trás existe, né? Então, vai começar a distinguir o que é uma publicação multiplicada de uma publicação de um seguidor normal, por exemplo. Você está na minha rede social, eu confio em você, sei que você é jornalista, que você preza pela boa informação, eu vejo uma notícia sua, eu sei que é sua. Agora, por exemplo, tem um monte de veículo aí que fica compartilhando notícia que a gente sabe que é veículo ideológico. Tem veículo ideológico tanto da direita quanto da esquerda. Quando eu vejo esses compartilhamentos, pelo veículo eu já sei, esse aí não presta. Eu já nem abro. Mas tem muita gente que compartilha ainda. Então, vamos começar a distinguir mais fácil o joio do trigo e os próprios provedores de aplicação, como o Facebook, por exemplo, vão precisar ter uma forma segura de verificação aí de conteúdo. Doutor, para a gente estar caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco do livro que o senhor acaba de lançar, As Eleições, o que mudou, né, juntamente com mais seus amigos, mais 5 advogados. Eu queria que o senhor falasse um pouco do livro, aonde que a gente pode encontrar o livro, o que tem nele, quais são as dicas. É tipo uma cartilha, assim, com bastante dicas para quem vai disputar as eleições. É isso? É um manualzão, como a gente diz, né? É um pouquinho mais do que uma cartilha. É um manual de eleições para pré-candidatos, para partidos políticos, aí, representantes de partidos, para jornalistas também, para pessoas que trabalham com marketing, para quem trabalha com eleição, falando justamente dessas questões envolvendo propaganda eleitoral, envolvendo registro de candidatura, envolvendo representações e ações eleitorais, condutas vedadas aos agentes públicos, enfim, a ideia foi fazer um roteiro aí sem juridiquês, né, para que todo mundo que trabalha na eleição leia, porque se a gente faz um livro com conteúdo muito jurídico, muito denso, com muita doutrina, com doutrina estrangeira, fica um livro inacessível para a maioria da população. Então, a gente quis fazer um livro aí para quem tiver qualquer problema na campanha, abre lá e consulta na hora, vai ter um roteirinho bem legal aí para tirar suas dúvidas nas eleições. Está à venda no site da Editora Foco, www.editorafoco.com.br. Em breve, a gente está cobrando, mas com esse negócio de Covid, em breve vai estar disponível em e-book na Amazon também. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer aqui a sua presença. Obrigado por ter aceitado aí falar um pouco com a gente sobre esse assunto importante, né? Sobre direitos eleitorais, né? Estamos aí às vésperas das eleições. Queria agradecer, muito obrigado, que o senhor desse uma saudação final aí para o nosso internauta, agradecer ao internauta que participou com perguntas e nos acompanhou até esse momento aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Edgar. Queria agradecer ao Diário de Suzano, agradecer a você, Edgar, pela oportunidade aqui de conversar com o pessoal aqui do Instagram e do Facebook e dizer o seguinte, não vamos ficar desesperançosos com a eleição, não, porque a eleição é a oportunidade que a gente tem de mudar as coisas. Os políticos são um extrato da nossa sociedade, então a gente precisa escolher no nosso entorno aí quem são as melhores pessoas para ocuparem os postos políticos aí para que a gente possa melhorar as coisas. A gente tem que olhar para esse cenário ruim e pensar em melhorar e não ficar desesperançoso. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor. Queria agradecer também você, amigo internauta, e até a próxima.